Prezado professor, querida professora, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Carlos Mateus e pela graça de Deus estou aqui para falarmos de mais uma lição bíblica da classe do Juvenis. Estou feliz porque você nos acompanha aqui de forma virtual e estamos aqui para estudar a lição de número 2, a vida em sociedade e as ideologias. O título central da nossa lição é Falso ou Verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? A comentarista é a irmã Verônica. E na lição passada, como forma de introito, nós falamos sobre o que é um sofisma. Sofisma não é nada mais, nada menos do que mentiras que tentam empurrar como verdades. Então, nós, crentes verdadeiros, servos de Jesus, devemos não ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer sofisma. Conforme nós estudamos o gnosticismo, os motivos judaizantes, nós somos conclamados a seguir ao Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e seguir a sua gloriosa palavra. Então, nós vamos estudar nesta segunda lição o que é sociedade e como viver em meio às ideologias da sociedade atual. E o texto bíblico semanal, nossa leitura bíblica semanal, encontra-se em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como modelo didático, pedagógico, eu convido na introdução desta lição, você professor, você professora, adentrar neste texto bíblico, explicar o contexto histórico e social que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele está escrevendo na igreja em Roma, uma igreja que era bastarda, mas não tinha realmente a santidade em sua igreja, uma igreja que era atacada ferozmente com as ideologias romanas. Por isso que Paulo escreve e diz: não tomeis a forma deste mundo. Então é muito importante para esta lição, vocês professores e professoras, de forma introdutória, trazer este texto, explicar que tomar a forma, se conformar, é agir conforme quem? Então, nós que somos a igreja, não devemos tomar a forma, não devemos agir conforme este mundo. E este versículo retrata toda a nossa lição. Nós vamos falar aqui em 3 pontos, mas este versículo resume toda a lição, que nós não devemos tomar a forma do mundo, nós não devemos nos comportar como este mundo, ao contrário, nós devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Daniel, capítulo número 1, dos versículos 5 a 15. E vamos passar para o primeiro ponto. A sociedade atual, vivendo em sociedade. O comentarista destaca que o ser humano é um ser sociável, ou seja, ele precisa estar em contato com as outras pessoas. Ele precisa estar em contato com pessoas, com seres humanos, conversar, distrair, brincar. É importante nós destacarmos que o cristianismo, Jesus Cristo, não é algo que é avesso à alegria, avesso a brincadeiras. Ao contrário, o nosso Cristo, quando esteve aqui na terra,
em forma encarnada, era extremamente um homem agradável de conversar, um homem engraçado. Existe um livro que eu indico a vocês, professores, que diz o seguinte: Um Mestre Fora da Lei. Então, publicado pela CPAD, eu convido a vocês lerem este livro e indicar aos seus alunos também. Neste livro, o autor norte-americano retrata que Jesus era engraçado, Jesus tinha um bom humor. Então ele traz diversos versículos para estampar esta tese dele. E é totalmente aceitável, porque o nosso Deus não era um Deus tirano, não é um Deus raivoso, não é um Deus que está bravo com tudo, não é um Deus de cara fechado, não. Ele é um Deus, um ser amável. Então eu convido a vocês a lerem esse livro e indicar aos vossos alunos também. E a comentarista fala que nós devemos viver em sociedade e retrata ali o primeiro caso do primeiro homem, Adão, né? Em hebraico, Adão, o homem que, embora tinha a presença de Deus, embora tinha animais para cuidar, teve um momento do dia que ele se sentiu só. Então Deus, na sua onisciência e na sua onipotência, lhe concedeu a sua esposa Eva. Então, retratando a importância de viver em sociedade. E no mundo pós-moderno que nós vivemos, quase que nunca os juvenis, a nossa classe, quer viver em sociedade. Eles preferem muito mais um celular, conversar pela tela, não tem essa destreza de fazer amizade. Isso é um mal do nosso tempo, que nós precisamos cativar, nós precisamos reverter isso. É claro que existem pessoas mais introvertidas e outras pessoas mais extrovertidas. Todavia, a vida em sociedade é essencial. E um dado importante e preocupante é que os jovens estão demorando mais a casar, estão ficando mais na casa dos pais. E os sociólogos, que são aqueles estudiosos que estudam a sociedade, falam que um dos maus é esse, que eles não querem viver em sociedade. Eles não estão mais cortejando, não estão mais conversando. Então isso é um perigo. Então nesta aula, professor, você tem a oportunidade de convidar seus alunos a viver em sociedade. Você pode fazer dinâmicas na sua sala para que eles possam fortalecer essa amizade, fortalecer a comunhão, fortalecer o interesse em conversar com o próximo. Os professores não são mero reprodutores de conhecimento. Os professores são transformadores de almas. Então você, nós somos transformadores de almas. Vamos para o segundo subtópico: mudanças sociais. Sobre a sociedade atual. O comentarista frisa neste subtópico que a sociedade muda constantemente. E isso é importante nós falarmos porque a cada época da história a sociedade se moldou ao seu tempo, às suas riquezas, às suas culturas. Então a sociedade e a vida em sociedade está em constante mudança. E o terceiro subponto, para complementar isso, é os padrões bíblicos. É importante nós frisarmos que as sociedades mudam, os povos mudam, todavia a palavra do Senhor é imutável, ou seja, ela não muda. Eu convido a você, professor e professora, a apanhar uma declaração de fé das Assembleias de Deus e levar para a sua sala de aula. O arquivo também tem online. Então, lê sobre o primeiro capítulo, que é sobre a Bíblia Sagrada. A nossa declaração de fé diz: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a única infalível regra de fé do cristão. Ela é inspirada, inerrante, infalível e imutável. Com estes conceitos doutrinários,
você pode destrinchar com seus alunos a cada um destes conceitos. E como base para explicação, eu convido os professores a adquirirem o livro A Supremacia das Escrituras, escrito pelo nosso pastor Douglas Baptista, que é comentarista das lições bíblicas da CPAD, e ele escreveu esta lição em 2022 com este tema, A Supremacia das Escrituras Públicas, das Escrituras Sagradas. Então, isso é importante, nós destacarmos aos nossos alunos que as sociedades mudam, mas a palavra de Deus continua firme e eficaz. E eu trago, assim como a comentarista trouxe para nós, o texto de Tiago, meu irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo número 1, versos 22 a 25, que ele diz o seguinte: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. E este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, nós precisamos, primeiro, dar o exemplo aos nossos alunos. E segundo, esmiuçar as palavras de Deus e convidá-los a sermos todos juntos, não meros leitores da Bíblia Sagrada, mas cumpridores da fiel palavra de Deus. Vamos ao ponto de número 2. Cuidado com os padrões sociais. Não siga a multidão é o primeiro subponto. E esse subponto é muito importante porque o texto que nós lemos na introdução, Romanos capítulo 12, versículo 1, que é um texto que todos os nossos jovens juvenis ali sabem de cor. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomais a forma deste mundo. Então, meus irmãos, é importante nós falarmos para os nossos jovens que a igreja anda na contramão do mundo. E nós não somos todo mundo, nós somos a igreja de Cristo. Então nós não fazemos como todo mundo faz, nós fazemos diferente, porque nós somos filhos de Deus. E o texto para ler, lá em Mateus capítulo 27, é quando a multidão prefere que crucifiquem a Cristo do que crucifiquem a Barrabás. É importante destacar que no domingo, que é celebrado no calendário litúrgico, domingo de Ramos, Jesus Cristo chegou em Jerusalém aplaudido, jogavam ramos para ele passar, gritavam: este é o Messias que veio salvar. A multidão, todo mundo. Acontece que da quinta para sexta-feira, Jesus foi preso e na sexta-feira perguntaram: vocês querem que a gente liberte quem? Esse que vocês chamam a Cristo ou aquele que é um assassino? E olha o que o pessoal pediu: liberte o assassino e mate a Jesus Cristo. Então, a igreja não anda conforme o mundo. A igreja não é a maioria e nunca vai ser. Nós andamos na contramão do mundo. O exemplo de Daniel e seus amigos é claro quanto a isso, que uma pequena parte preferiu ser fiel e a outra parte preferiu se dobrar aos manjares deste mundo. Então, a igreja não anda com o mundo, a igreja anda na contramão do mundo. Sob ponto número 2, uma sociedade hostil. Aqui é interessante porque quando nós destacamos que nós não vamos andar conforme o mundo quer, a sociedade vai ser hostil com a gente. Aqueles que pregam da boca para fora amor ao próximo, quando nós defendemos a nossa fé
eles desejam para nós morte e sofrimento. Então isso é importante porque nós cristãos cremos no Filho de Deus, cremos na salvação, cremos que um dia Ele vai voltar para nos buscar e não vamos nos dobrar. Assim como Daniel não se dobrou, foi jogado na cova dos leões, assim como seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, não se dobraram à estátua de Nabucodonosor e foram jogados na fornalha ardente, assim como Mardoqueu não se dobrou a Amã e foi construída uma forca para matá-lo, nós não vamos se dobrar. Então, nós vamos defender a nossa fé, custe o que custar. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos lembrar do primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 6, Estevão, que preferiu defender a sua fé do que ceder aos conselhos mundanos. Então, a sociedade vai ser hostil quando nós pregarmos o que a Bíblia Sagrada nos ensina. É claro, nós devemos ter conhecimento, sabedoria para pregar, mas não vamos se dobrar. Ensina isso aos seus alunos. Nós não devemos nos dobrar. Mas vai vir isso, vai vir aquilo. Não importa. Nós não vamos nos dobrar. Amém? E vamos para o ponto número 3. Não abra mão da verdade, vivendo de forma pura em meio a uma sociedade pecaminosa. E para isso eu trago aqui primeira epístola geral de Pedro, capítulo número 1, versículos 23 a 25. Diz o seguinte: pois vocês foram regenerados. Dá uma pausa aqui. O que é regeneração? É o novo nascimento. No momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos regenerados, somos novas pessoas. Não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, em uma sociedade podre, em uma sociedade pecaminosa, em uma sociedade a qual pegam a nossa fé, vilipendiam e zombam de nós, nós devemos ser sal da terra e luz deste mundo. Não estou falando para nós vivermos de forma separada, como os monges, os essênios, por exemplo, uma seita do primeiro século, os essênios que viviam separados para viver em santidade. Não, eu estou falando para nós, aonde nós estivermos, nós devemos fazer a diferença. Então, é papel do professor ensinar isso ao seu aluno. Aonde você estiver, você tem que ser sal. Aonde você estiver, você tem que ser luz, para que todos possam ver Cristo reinando através de nossas vidas. E o ponto 3.2, não confie no seu próprio entendimento. Isso é importante porque cabe a cada um de nós falamos na aula passada e vamos repetir, sermos apologetas da fé cristã, ou seja, defender a fé cristã. Todavia, contudo, porém, no entanto, isso não depende apenas do nosso conhecimento psíquico. Nós devemos depender da sabedoria que vem do alto. Ou não lembra da defesa que o apóstolo Pedro fez diante do Sinédrio? Quando o Espírito Santo o encheu, o capacitou e ele com autoridade falou. É claro, ele falou com autoridade porque ele já tinha um conhecimento também. Não adianta nada, isso eu trago aos professores e saliento para que repliquem aos seus alunos, não confiar apenas, mas esperar que o Espírito Santo os vá tomar e dar todo o conhecimento. Não, nós devemos fazer a nossa parte. Então vamos estudar, nos capacitar, porque Deus procura esses que estudam, porque esses foram chamados e vocacionados para defender a fé cristã. E por fim, 3.3, defendendo a verdade. Eu trago aos irmãos Judas capítulo número 1,
só tem um capítulo, Judas, versículos 22. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Professores, assim como na sala de aula, você não deve entrar em qualquer discussão, isso é para a vida. Há discussões que são discussões que não vão levar a lugar algum, então nós devemos usar o nosso discernimento para fugir dessas discussões. Todavia, existem aquelas discussões que podem gerar algo em favor da fé cristã. Então, para isso, nós devemos ser apologetas, defender a fé cristã, mesmo que custar a nossa vida. Em tempos modernos, onde nós não podemos falar tudo o que pensamos ou que defendemos mediante a palavra de Deus, chegará o tempo que já chegou, falar a verdade. Aqueles que falam da fé cristã estão sendo investigados, processados, presos. Que Deus tenha compaixão de nossas vidas, que possamos ensinar aos nossos jovens que este mundo é uma bênção que Deus, o Senhor, preparou para nós, mas ele jaz do maligno. Mas Deus preparou algo muito melhor para todos nós, que é a vida eterna. Então, destaque isso aos seus alunos. Lembre da história de Daniel, que foi levado cativo à Babilônia por volta de 14 anos de vida e foi jogado na Cova dos Leões 70 anos depois. Então ele era um idoso de 80 anos e permaneceu fiel. E nós devemos permanecer fiel em toda a nossa maneira de viver. Convide a seus alunos, no final da aula, a viver isso. É importante nós ensinarmos os conceitos teóricos, só que mais importante é ensinar os conceitos práticos, viver. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor quer que façamos. E que o professor ou professora possam ser os exemplos. Porque não adianta nada nós pregarmos A e fazermos B. Porque nós devemos fazer o melhor para Deus. Muito obrigado por sua presença virtual. Eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe, mande a outros professores. Nosso canal aqui, ADMDF TV, tem vários vídeos de pré-aulas, então passe à sua igreja, a seus colegas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Comente, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui, que nós estaremos lhe respondendo. E eu agradeço imensamente a sua presença virtual, agradeço também a liderança desta igreja, pastor presidente, pastor Douglas Baptista e a coordenadora da Escola Bíblica Dominical também, a missionária Dirley Baptista. Que o nosso Deus vos abençoe e que o nosso Deus possa usar a sua vida para ser sal da terra e luz deste mundo na sua sala de aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.